No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena aplicação para controlar o brilho das fotos. Então aqui eu tenho uma imagem e aqui eu tenho um slider que vai variar de 0 a 100 para controlar então o brilho da imagem. Nós vamos implementar essa funcionalidade utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então vamos para o código. Vamos começar criando o nosso HTML, que vai ser relativamente simples. Vou usar aqui este template. Ele vai ter então basicamente 3 grandes seções. Eu vou criar aqui um div container. Dentro desse div eu vou criar um outro div que vai ser utilizado então para armazenar a minha imagem. Eu vou estar utilizando essa imagem aqui no nosso exemplo. Eu peguei ela do site unsplash.com. Vocês podem pegar qualquer outra imagem. Pode ser também uma imagem local. Então dentro do div aqui imgbox, eu vou criar uma tag img e vou apontar então o source para essa imagem lá do Unsplash. Vou também colocar um atributo alt, caso dê algum problema no carregamento da imagem. Vou botar imagem para ajuste de brilho. Então podemos salvar. Eu vou abrir o Live Server para irmos acompanhando então as modificações. Então por enquanto nós temos apenas a imagem carregada. Então tem o div container, div imgbox, a imagem propriamente dita. E aqui embaixo eu vou criar um outro div que vai conter então o meu slider para fazer o ajuste do brilho. Então vou botar um div slider box e aqui eu vou botar um input do tipo range. E esse range vai vir do mínimo 0, o valor máximo vai ser 200 e o valor padrão dele vai ser 100. E vamos também colocar aqui um span com o valor atual do nosso slider. Então, por enquanto nós não temos nenhum estilo nem nada, está tudo muito grande, tudo meio desajeitado. Já temos aqui o nosso slider, ele funciona, mas não implementamos nenhum evento nem nada para fazer o ajuste do brilho. Inicialmente vamos colocar um CSS para estilizar um pouco aqui a nossa imagem, para não ficar tão grande. Vamos deixar ela num estilo de foto, style.css. Então vamos colocar alguns estilos. Inicialmente eu vou estar importando a fonte Poppins do Google Fonts. E aqui no seletor universal eu estou aplicando os estilos a todos os elementos na página, resetando a margem e o padding padrão, definindo o meu box sizing como border box para um modelo de caixa mais intuitivo e aplicando então a fonte Poppins que nós carregamos aqui lá do Google. Depois aqui no body, aqui eu estou garantindo que esse min height que ele ocupe pelo menos a altura total da minha viewport. Aqui o display grid e o place items center, eu estou utilizando então o sistema de grid para centralizar o conteúdo horizontal e verticalmente. E aqui esse background, em vez de botar este tomato, vamos mudar para um gray. Então salvando, inicialmente nós temos apenas essa mudança aqui, a imagem ela continua muito grande. Nós temos ainda o nosso slider aqui, ele funciona, mas agora vamos então estilizar o nosso container. Então aqui no container eu posso botar os seguintes estilos. Eu vou querer usar um display flex. Eu quero que o flex direction seja column e o justify content seja space between. Então eu estou utilizando aqui o flexbox para organizar os elementos internos em coluna e espaçá-los verticalmente. Vamos definir um tamanho padrão para esse nosso container. Eu vou dizer que meu width vai ser 550 pixels e a altura de 700 pixels. Vamos ver como é que fica. E o background do meu container eu vou colocar uma cor branca. Background, vamos colocar FFF. Agora então vamos ajustar um pouco o tamanho dessa imagem, que ela está muito grande. Eu vou estar configurando o meu imgbox. Eu vou estar dizendo que ele vai ocupar, então, vamos ver, 80%. E a minha imagem, ele vai ocupar 100% na largura e na altura. Eu quero que o meu object fit seja cover. Esse cover ele vai garantir que a imagem ela cubra toda a área do container, sem distorcer, cortando as bordas aqui se for necessário. E o filter é a propriedade que nós vamos estar alterando com o JavaScript, então é o brightness. Inicialmente vamos botar 100%, que é o valor padrão da imagem. Quanto mais próximo o valor ficar de 0, mais escura a imagem vai ficando. E acima então do 100%, ela vai ficando cada vez mais clara. Inicialmente nós vamos deixar no brightness original que a imagem foi capturada.
Então eu vou ajustar aqui um pouco o tamanho da janela para vermos melhor. Podemos dar um padding aqui no nosso container para que a imagem ela fique mais bem centralizada. Então vamos colocar um padding de 1.5 em. E também podemos botar um box shadow para dar um leve sombreamento. Então venho aqui e vou botar este box shadow aqui em volta do meu container para dar essa sensação de profundidade. Agora vamos configurar o slider. Tem essa classe aqui, slider box. Então vamos botar aqui ponto slider box. Eu quero que ele tenha também um display flex. O justify content seja um space between. A margem vai ser automática e 0. E vamos colocar também um padding de 0 e 1 em. Agora vamos configurar o nosso input. Vamos fazer uma personalização nele. Então eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou botar aqui input. No caso aqui o type dele é range. Eu poderia deixar só input, já que tem apenas um input nessa tela. Mas vamos especificar que vamos estar fazendo essa alteração apenas no range. Eu vou botar um appearance none. E vou marcar aqui como important. Isso vai remover então a aparência padrão do navegador para esse controle deslizante aqui, permitindo que a gente faça um estilo personalizado. Então eu vou botar um outline none. Esse outline none ele vai remover a borda do foco padrão. Vou definir um width de 80% e um height de 5 pixels. Então veja como ele está ficando. Vamos botar um background da cor cinza e uma margem top de 30 pixels. Nós temos que fazer uma pequena modificação aqui porque o slider então ele ficou fora do container. Eu quero que o meu slider fique aqui dentro. Então acho que o problema está aqui no HTML. Exatamente, nós colocamos o div abaixo do container. Então vamos corrigir e colocar ele aqui dentro. Então fica melhor desta forma. Vamos agora então estilizar essa bolinha que controla então o slider. Para isso nós utilizamos a seguinte classe. Eu vou colocar o input type range, dois pontos, e utilizar este formato aqui, WebKit Slider Thumb. Então aqui nós podemos remover novamente a aparência padrão dele, colocando este appearance non-important. Veja que inclusive ele some. E agora nós podemos estilizar da forma que quisermos. Eu vou dizer que vai ter uma largura de 20 pixels e uma altura também de 20 pixels. Vamos botar um background branco. Então veja que ele está aparecendo aqui. Eu vou botar ele de uma forma arredondada. Então para isso eu faço um border radius de 50%. Vamos botar então um cursor do tipo pointer para indicar aqui quando passamos com o mouse e temos uma ação que vai ser feita. Para que apareça aqui corretamente a bolinha, vamos botar também uma borda. Então, vou botar um border 2 pixels, solid. Podemos colocar esta cor aqui, 3E, 3D, 3D. Então, veja que ela ficou agora aparecendo, que antes nós não tínhamos a borda. E eu vou colocar também um transition 0.1 is in. Então, essa transição aqui, o que ela faz é adicionar um efeito mais suave para então os efeitos do hover e do active. O próximo passo é aplicar estilo aqui à nossa slider quando está sendo arrastado, quando estou fazendo este movimento aqui. Então para isso nós utilizamos exatamente a mesma forma aqui do thumb, que nós desenhamos ele de forma personalizada. Então eu coloco aqui o slider thumb e 2 pontos active, que indica então quando o usuário está manipulando ela. Então eu vou botar aqui uma escala 1.3. Vamos ver como fica. Veja que quando eu passo o mouse e clico para arrastar, ele sofre um aumento aqui para indicar então que está sendo movimentado. Agora vamos ajustar esse nosso span aqui, que ele ficou perdido. Ele está logo abaixo aqui do meu input range no HTML, mas eu quero que ele fique da seguinte forma. Vamos botar um span, mudar o tamanho da fonte para 2 em. Vamos diminuir um pouco a opacidade para 0.6 e ajustar esse margem top dele para 10 pixels para que ele fique mais alinhado então com a minha barra. Então, da parte do HTML e do CSS nós podemos deixar assim, já está suficientemente bom.
Então, se formos analisar aqui a nossa página, nós temos o nosso container. Dentro aqui do container, eu tenho uma div, que é essa IMG Box, onde eu tenho a imagem. E logo abaixo da imagem, eu tenho meu segundo div dentro do meu container, que contém o slider, então, que vamos fazer a programação do JavaScript agora para alterar, então, essa propriedade aqui do filter para modificarmos o brilho da imagem. Então, vamos fazer direto aqui no HTML mesmo para ficar mais simples. Nós poderíamos criar um arquivo externo, mas vamos fazer aqui. Eu preciso pegar a minha imagem, então eu vou pegar um document.querySelector, eu vou pegar a única tag que tem aqui de img, então posso usar assim. Depois eu preciso pegar o meu slider, um document.querySelector. Vamos também, já que temos apenas um único input, vamos pegar desta forma. E eu preciso pegar este valor aqui que nós vamos estar alterando dinamicamente. Então ele vai refletir o valor que está posicionado aqui no meu slider. Então para pegar esse... Vamos pegar o nosso span, então, com o Document Query Selector, e eu pego diretamente o span, já que temos um único elemento. Então, o que nós podemos fazer agora é adicionar um evento nesse slider aqui para indicar quando nós estamos movendo ele com o mouse. Então, para fazer isso, eu posso utilizar da seguinte forma. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho para podermos enxergar melhor o código. Então, é um slider Add Event Listener. O nome do evento é o Mouse Move. E aqui então vamos chamar uma função que vai alterar diretamente o Image Style Filter. Então esse filter nós vamos querer pegar de acordo com o meu valor do slider. Então antes de colocar aqui, vamos apenas colocar um console log slider.value para entendermos melhor o funcionamento. Então se eu abrir aqui o meu console, vemos que o valor padrão dele aqui é 100. Se eu for mexendo aqui no valor para baixo, veja que ele vai diminuindo até chegar em 0. E ele vai até 200, que é o valor que nós definimos aqui para esse slider. Então, o valor padrão dele é 100. Quando carregamos a página, ele vem exatamente no meio, representando o valor 100. E o valor mínimo dele é 0, e o valor máximo vai ser 200. Então, aqui o meu Image Style Filter, ele vai ser igual... Vamos fazer uma interpolação aqui, eu boto a propriedade Brightness e eu quero que ele seja o valor então do meu slider. Temos que colocar um % aqui, que é a forma que o CSS valida então esse valor. Então, podemos salvar, vemos que já está funcionando aqui a alteração que nós fizemos, mas o valor aqui ele continua parado, nós não atualizamos este valor. Então o que nós temos que fazer agora é refletir, ou poderíamos deixar apenas essa barra total aqui, mas vamos indicar a quantidade de brilho que tem na imagem. Temos que fazer um let number, eu vou fazer um f.floor no meu valor do slider dividido por 2, já que ele está indo então até 200, eu estou dividindo ele por 2 e vamos botar um counter inner, pode ser o inner text mesmo. Vamos colocar aqui o valor do número. Vamos ver se a nossa conta está correta. Então aqui o padrão, ele ficou 50, que é exatamente a metade aqui da barra. Se eu for colocando o valor aqui em direção ao 0, ele vai ficando mais escuro. Se eu for colocar em direção ao outro lado aqui até o 100, ele vai ficar então mais claro. Então desta forma aqui, atingindo os 100% de brilho, ou o padrão que vem na imagem que passa então a ser 50. Então, dessa forma aqui, nós utilizamos o HTML, o CSS e o JavaScript para alterar o brilho de uma imagem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem um like. Se não forem inscritos ainda, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.